Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript. E hoje a gente vai falar sobre functions. Functions são as famosas funções. E o que são essas funções? Eu deixei duas coisas marcadas aqui que são importantes, que a gente vai entender durante a aula. Mas a primeira são códigos, são blocos de códigos sustentáveis, e outra frase que é programação funcional. Então vamos para a aula que a gente vai pegar, que está escrito aí. Primeira coisa então, funções elas servem para quê? Elas servem para a gente reutilizar um código. Ela deixa o nosso código mais funcional, digamos assim. Eu consigo reaproveitar uma grande quantidade de código porque ela vai executar, toda vez que essa função for chamada, ela vai ser executada. Eu vou criar uma função que vai executar uma ação e eu vou chamar essa função. E toda vez que eu chamá-la, ela será executada. Ela pode fazer inúmeras coisas. Vamos entender aqui um pouquinho melhor. Por exemplo, se a gente a gente quer calcular a média de dois números. Famoso clássico exemplo. Então, eu vou criar const A igual a 8, por exemplo. Const B igual a 10. Eu posso fazer e vou criar uma const que vai fazer essa média. Então, average igual a mais B dividido por 2, certo? Eu vou dar um console.log, botar um ponto e vírgula aqui, não é obrigatório, mas é boa prática. Const, console.log, console.log average. Então, o que a average está fazendo? Eu estou pegando o valor 1, somando com 2, o valor B e dividindo por 2. Vamos ver aqui, 9, então, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9, beleza. Mas agora você recebe a tarefa que você tem que fazer a média de vários valores. Tem que fazer a média de const. Agora você vai ter que fazer de const C igual a 15, const D igual a 17. Aí você vai ter que alterar o valor aqui, C, D. Ele mudou também. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E agora aqui. Pronto. Então, 16. Então, a gente vai ter que ficar calculando toda vez, chamando essa variável average, passando os valores, dando console log. É um trabalho danado, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar uma função. A função ela vai calcular isso pra gente. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fechar isso aqui. A gente vai criar uma function. Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever a palavra function, que é uma palavra reservada, que já está se referindo que eu vou criar uma função de JavaScript. Então, vai ser function average. Ela vai receber dois valores, né? Então, primeiro eu falo que é uma function. Depois eu passo o nome dela, pode ser o nome que você quiser. E eu abro um parênteses. Essa função pode ou não receber parâmetros. O que são parâmetros? Eu estou somando dois números, certo? Vamos dizer que é N1 e N2. Então, essa função vai receber dois números, ela vai receber dois parâmetros, que é N1 e N2. E dentro do código, do código aqui, ó, ela vai receber N1 e N2. Eu vou abrir uma chaves. Aí dentro dessas chaves eu vou fazer o que eu quiser com esses dois valores. Então, nesse exemplo que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo? Então, eu abri as chaves, eu dou um return, que é obrigatório você colocar na função em alguns casos, né? Então, eu dou um return e faço N1 mais N2 e divido por 2. Então, o que essa função está fazendo? Ela está recebendo N1 e recebendo N2, está somando os dois e está dividindo por 2. Então, vou chamar essa função e ela vai me retornar a média dos dois valores. No caso, eu vou passar dois parâmetros e assim ela vai me retornar a média dos valores. Basicamente, isso aqui é legal, antes de a gente prosseguir. Uma função, ela funciona como? Ela funciona de são quatro fatores, basicamente. Quatro fatores. Então, vai ser primeiro uma chamada. Eu vou chamar essa função, porque se eu não chamar a função, ela não vai ser executada. Então, por exemplo, eu tenho essa função average, certo? E aqui eu estou chamando ela, mas
não vou chamar essa função. Eu vou deixar um console log vazio. Não vai acontecer nada. Eu posso criar inúmeras funções aqui que não vai adiantar nada, porque eu não estou chamando ela, não estou invocando a função, certo? Então isso quer dizer a chamada. Ela vai ter um conjunto de parâmetros. Então, uma função ela pode ter ou pode não ter parâmetros. Normalmente ela vai ter parâmetros porque a gente vai passar alguma coisa para ela para executar alguma coisa, mas isso não é sempre verdadeiro. Então, nesse caso, nossa função tem o N1 e N2. Depois ela vai ter uma ação. Então, eu chamei a função, eu passei os parâmetros. O que eu vou fazer com isso? Agora eu vou executar uma ação que vai ser dentro desse meu código de bloco aqui. Dentro do meu bloco do código. Posso fazer o que eu quiser aqui. Posso calcular a velocidade média, um monte de coisa. Um monte de função. A gente pode executar muita coisa. Desde contas matemáticas. Vocês vão aprender muita coisa ainda vão utilizando função. Dá para fazer tudo. E depois eu vou ter um retorno, que é o return. Eu vou retornar alguma coisa. Eu estou chamando essa função, ela vai me trazer alguma coisa de volta. Na maioria das vezes. Certo? Então vamos lá. Criei minha função, vou chamá-la. Average. Para você chamar uma função, no caso aqui a gente está usando o console log para imprimir lá na tela. A gente tem que abrir aqui o nosso parênteses, certo? Porque a gente vai ter que passar dois valores. E mesmo se a gente não estivesse passando valores, a gente tem que abrir o parênteses também, porque a gente está invocando uma função. Vou passar os valores 10, 5 e 15. Ela vai retornar para a gente 10. Por quê? Ela pegou N1 e N2, somou os dois e dividiu por 2. Isso que a função fez. Mas você fala, Alex, esse é o único jeito de fazer função? Não. Existem mais dois jeitos bem legais de a gente poder fazer função. A gente pode pegar e fazer uma const average. Estou criando uma variável. E nessa variável eu vou atribuir uma função anônima para ela. Que eu não estou passando o nome. Normalmente, função, quando você invoca, quando você cria ela, você tem que passar o nome. Mas quando você faz assim, que é uma função anônima, você está atribuindo ela uma variável. Ela vai receber N1. Aqui elas estão com nome diferente, né? Average 2. Average 2. Ela vai receber N1 e N2 também. E vai na return. Também vai somar N1 mais N2. E vai dividir por 2. Agora eu vou dar um console.log. Average 2. Passando os valores 20 e 15. Então, ela também executou aqui. Ela somou 20 e 15. Ela somou 20 e 15 e dividiu por 2. Pera aí, deixa eu ver se eu fazer um negócio aqui. Pronto, eu tava confundido. Enfim, ela pegou 15 com 15, somou e dividiu por 2. Então, deu 30 dividido por 2. Era isso. Eu tava achando estranho, porque do jeito que tava aqui, 20 e 15, tá somando 35 dividido por 2 dá 17,5, né? Ele tava dando 20, mas agora que eu vi que eu tô somando N1 com N1 dividido por 2, então ele vai fazer a mesma coisa, né? Então, no caso de N1 mais N2, agora sim, 17,5. Pronto, legal, tá funcionando. Então, essa é uma forma de a gente fazer uma função também, que é a função anônima. Tem mais algum outro jeito? Tem mais outro jeito. Essa aqui é a famosa arrow function, ou a função de seta. Como que a gente faz uma arrow function? Eu vou ensinar para vocês. A gente vai criar uma variável também, const average 3. Sempre esqueço como escreve 3 em inglês, sabia? Sempre confundo, mas vamos pesquisar junto, vai. 3 em inglês. Sempre confundo. 3 tá certo. Então, beleza. 3. Daí eu vou vou abrir um parênteses e vou colocar o sinal de igual e a seta para a direita. Arrow function, ou função de seta. E vou dar um return. No caso, vou abrir chaves também. Return N1 mais N2 dividido por 2. Deu aqui, deu um ruimzinho. N vírgula não, N1 e N2. E essa função também vai receber N1
e N2. Vamos chamar essa função. No caso agora vai ser average 3. Vamos passar o mesmo valor para todo mundo, só para vocês verem que funciona. Vamos ver aqui então, 17,5 também. Então, o que é? Aqui são 3 formas de você fazer a mesma coisa, de você fazer uma função, mas cada uma tem as suas funcionalidades, né? No caso, essa aqui foi uma das primeiras, foi a primeira função criada, né? E aqui a gente já tem essa arrow function, que é uma forma muito mais simples de você fazer de escrever um código. Você poderia até, se fosse um parâmetro só, por exemplo, N1, você pode até tirar aqui. Você vê como fica bem mais simples. Tirar aqui N1 ao quadrado assim. Por exemplo, fazendo só tem um parâmetro e um retorno. Eu vou passar aqui um N1 a 20, 40. Então, olha isso, eu estou conseguindo executar uma função basicamente com uma linha de código. É com uma linha de código. Então, a arrow function vem para simplificar e deixar as coisas muito mais simples. Mais para frente vocês vão ter algumas diferenças entre uma e outras, mas via de regra aqui vocês vão ver que que você consegue fazer tudo que você consegue fazer com uma function desse jeito, você também consegue fazer com uma arrow function. Então aqui vocês podem ver que com uma função a gente pode facilitar o nosso código, né? A gente vai invocar ela ela pode fazer diversas coisas. Então basicamente é isso, pessoal, sobre função. É simples, mas a gente vai mexer bastante ainda com ela, a gente vai poder trabalhar bastante com função para criar coisas mais legais, né? Aqui a gente está fazendo exemplo simples, só para a gente entender o conceito do que está acontecendo. Mas como você já fizer um curso, por exemplo, de HTML e CSS, vocês podem criar um formulário que recebe valores do usuário e calcula alguma coisa, ou dá para tudo que vocês pensarem, tudo que vocês tiverem criatividade, dá para fazer com a linguagem de programação. Mas para isso é só a gente entender o conceito, para a gente poder aplicar legal e sair um resultado maneiro. Beleza? Tamo junto aí, se precisar, só me falar comigo. Valeu, pessoal.